nossos expositores para poderem se manifestar na cultura espírita. Então, começo pelo Sr. Presidente José Augusto, que nos vai apresentar o subtema Espiritismo como Filosofia e Ciência. Ora, bom dia a todos mais uma vez. Não é? Agora estou a falar como colaborador, trabalhador desta casa, da Escola de Beneficência e Caridade Espírita. E então vou apresentar a minha reflexão acerca do Espiritismo como ciência e como filosofia. E então, muitas das vezes, nós entendemos que a doutrina espírita é uma religião, ou seja, e comportamos mais ou menos como se fosse uma coisa muito igrejeira. E porquê? Porque não conseguimos perceber muitas das vezes os conceitos do que é a doutrina espírita. Quando nós dizemos que é uma doutrina de tríplice aspecto, científico, filosófico e de consequências morais, mas vemos isto de uma forma muito leviana, com respeito para a palavra leviana. E é preciso nós percebermos verdadeiramente o que é que quer dizer filosofia e o que é que quer dizer ciência, em termos de conceito espírita. Porque quando nós conseguimos perceber que a doutrina espírita quer uma filosofia e é uma ciência, ou que utiliza os métodos filosóficos e científicos, nós passamos a ter um conceito de doutrina completamente diferente. E é isto que nós precisamos de entender e precisamos de interiorizar em nós mesmos. Vamos passar aqui duas passagens de Kardec acerca um pouco disto. Então diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Isto está no livro que é o Espiritismo, no preâmbulo. É o último parágrafo. Que lá está. Depois, na Revista Espírita, diz-nos o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina moral. É uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ela é de todos e não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque. O Espiritismo não violenta nenhuma fé, a fé de ninguém. Ela apresenta os seus conceitos. Deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência. Pois Deus leva em conta a intenção do que o facto. E depois, cada um ao templo do vosso culto, e assim provai que vos caluniam quando vos taxam de impiedade. Estes são os princípios basilares que nós temos aqui, como a parte moral e a parte filosófica e científica da própria doutrina espírita. Ela é uma doutrina de tríplice aspecto. É como nós colocarmos aqui um tripé. Nós temos que ver pelos três ângulos da questão. E não podemos ver só por um, porque se eu levantar a perna do tripé, ele cai. Então não podemos ver só por um ou dois aspectos da própria doutrina. Nós temos que ver pelo seu todo. Ok? Vamos então ver agora no que toca à parte filosófica. Isto está na Revista Espírita, dizendo de 1863, Utilidade do Ensino dos Espíritos. Vamos então agora abordar a questão da parte filosófica da doutrina espírita. É o que é importante. Se a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica, de consequências morais, tudo o que nós afirmarmos acerca da doutrina tem as suas consequências. E sendo nós pessoas responsáveis, devemos arcar com essas consequências. Como? Consequências de cada um. Não é pelo facto de eu não estou a dizer, ou aqui não está em causa o tornar público. É aquilo que nós estamos a dizer. Nós estamos a ser coerentes com aquilo que estamos a dizer.
ou dizemos de uma forma leviana. Eu acho que, eu penso que, e nós dizemos. É daqui que nós temos que perceber o que é filosofia e o que é ciência. Para quê? Para aquilo que nós afirmamos, temos a certeza do que estamos a dizer. Para nós mesmos. Para nós mesmos. Para quê? Para que a nossa fé se desenvolva. Porque senão é uma fé que vem de fora para dentro e não que sai de dentro para fora. Isto é extremamente importante no meu ponto de vista. Então, nós os espíritas acreditamos em quê? Espíritas, nós acreditamos na filosofia e na ciência espírita. É nisto que nós acreditamos. Ora, muito bem, e a filosofia acredita em quê? A filosofia, ela acredita no logos. O logos é uma terminologia usada pelas áreas do saber, onde ela tem várias definições. E uma delas é a razão que está por trás de todas as coisas. Porquê isto? Isto é um facto. Este púlpito é um facto. Porquê que ele está aqui? Como é que ele foi construído? E nós, da factualidade, vamos remontando até chegar à origem. Okay? Isto aqui é para ser que isto foi feito de modo... Não, nós temos que ter consciência do que estamos a elaborar, do que estamos a consolidar em nós mesmos. Então, qual é a função de um filósofo? Qual é a função de um filósofo? É, precisamente, encontrar o porquê final. Enquanto ele não conseguir ter uma resposta coerente a um porquê que ele coloque, ele não dá como validade. Isto é a função da filosofia. Tem que encontrar respostas coerentes, lógicas, para dizer assim, isto existe por isto, por isto, por isto. E questionando de todos os ângulos, ela é coerente, a sua resposta. Então, sim, dá como validade. Esta é a função da filosofia. Na filosofia, tudo tem que ter uma explicação. Ora, a filosofia surge sensivelmente 650, 700 anos antes de Cristo. E ela vem precisamente com este propósito, trazer um compromisso completamente diferente da religião. Enquanto que a religião trazia a obrigatoriedade qual é? Perante um facto, dá uma explicação sem o rigor da análise. Está a trovejar, é Deus que está a ralhar. Pronto, está dada uma explicação. A filosofia tem um compromisso completamente diferente. Ela tem um compromisso de explicar coerentemente, racional e coerentemente, o facto que está a acontecer aos olhos de toda a gente. E então, na busca dessa coerência, surge, na busca desse saber, desse tipo de procura da verdade, surge todo tipo de questões. Todo tipo de questionamentos. E então nós temos dois grandes filósofos da era antiga, Aristóteles e Platão. Aristóteles é mais rigoroso, mas nós vamos também começar a falar sobre Platão, em que ele leva esta busca, este porquê, e porquê, ao máximo. Ele leva isto ao máximo, para que a sua justificação esteja com a verdade. Apesar da filosofia não trabalhar com a verdade. Mas a filosofia não trabalha com a verdade. Não. A filosofia não trabalha com a verdade. E tudo tem a ver com duas palavras do nosso vocabulário e do nosso dicionário. Conceito e definição. O que é que nós conseguimos? O que é para nós o conceito? O conceito é o que nós achamos que uma coisa é. Eu acho que isto é assim. Eu acho que isto é desta forma. Isto é o conceito, é o nosso conceito. A definição é explicar essa coisa de tal forma que ela não se confunda com nada mais, com mais nada. Por exemplo, se eu perguntar ali ao Albano o que é isto, o que é isto? É um telemóvel. É o conceito dele. Para ele isto é um telemóvel. Para mim não, para mim isto é uma capa do telemóvel. Porque o telemóvel não está cá. Falta-lhe a definição. E muitas das vezes é isto que nós fazemos. A gente olha, é um telemóvel. E não vamos ver, não vamos ser rigorosos para perceber se é um telemóvel ou se não é. E isto era o conceito antigo que a religião utilizava.
vê uma coisa, é isto. Sem ir ao rigor da precisão de saber se é assim ou se não é. Então a definição, aquilo que o Albano disse, é um telemóvel. E eu disse, defina-me um telemóvel. E ele tinha que chegar aqui na minha e afinal não é. Porque faltou rigor. Albano, desculpa lá. Faltou rigor. Na filosofia isto não pode faltar de maneira nenhuma. Não pode faltar. Ora, muito bem. Então, porquê é que a filosofia não trabalha com a verdade? Precisamente por causa da definição de verdade. O que é verdade? O que é verdade? Aqui é que se coloca a questão. Definição de verdade. Vamos ver. A verdade muda? Não. A verdade nunca muda. Porque não deixa de ser verdade. A verdade nunca muda. A verdade é relativa? Não. A verdade é absoluta. A verdade é absoluta. A verdade se decompõe? Não. A verdade é sempre a verdade. Não há meias verdades. Ora, então a verdade é absoluta, perfeita e imutável. Agora a questão que se coloca é esta. E nós? Nós homens? Nós somos perfeitos? Não. Nós somos imutáveis? Não. Nós mudamos. Eu hoje penso de uma maneira, amanhã penso de outra. Nós somos absolutos? Não. Nós somos relativos. Então como é que o relativo pode absorver o absoluto? Então como é que a filosofia pode trabalhar com a verdade? Ora, a filosofia não trabalha com a verdade. A filosofia trabalha com outra coisa muito importante, que é na busca da verdade. E então aquilo qual é? E como é que se dá à busca da verdade? Dá-se conhecimento. A busca da verdade é conhecimento. Conhecimento e verdade é completamente diferente. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ser dono da verdade. E então o conhecimento, ele muda. O conhecimento é dar por conhecer uma parte da verdade. Isto é que é conhecimento. Eu hoje sei isto, mas amanhã já sei mais daquela verdade que é absoluta. Mas neste momento só conheço isto dessa verdade. Não foi a verdade que mudou. Eu é que tive mais conhecimento. E eu até avancei um pouquinho mais. Então, dentro da definição de Platão, o grande filósofo, o que é? O conhecimento é o quê? É um conjunto de crenças. É um conjunto de crenças. E, dentro deste conjunto de crenças, nós perguntamos, mas o que são crenças? O que são crenças? São coisas que nós pensamos que são verdade, mas não temos a certeza. Então, o que é que acontece? Existe o conjunto das crenças e depois existe a verdade. Estamos a acompanhar o raciocínio? Muito bem. Então, eu posso acreditar numa coisa, eu tenho um conjunto de crenças e há a verdade. Ok? Muito bem. Então vamos cá ver. A interseção daquilo que são as minhas crenças com a verdade, eu começo, e porquê? E porquê? E porquê? E vai haver um momento em que a minha crença, nesta busca do porquê, vai encontrar-se com a verdade. A interseção, quando eu toco com a verdade, a minha crença passa a ser verdadeira. Mas é só quando ela toca no conjunto da verdade. Até lá é uma crença. Até lá é somente uma crença. Então existem crenças que não são verdadeiras. Claro. Quem é que não conhece aquela crença que, se saltares por cima do menino, ele não cresce mais? Não saltes, não avances o menino, porque senão ele não cresce mais. Isto é uma crença. Não passes por debaixo de um escadote, porque senão tens 7 anos de azar. É uma crença. É verdadeira.
ela toca com a verdade. Para ela tocar com a verdade, eu tenho que perguntar, mas porquê? Porquê que eu vou ter 7 anos de azar? E porquê? E porquê? E ela tem que ir ao encontro da verdade. Se não for, é uma criança não verdadeira. Então existe a interseção e existem as crenças verdadeiras. Enquanto não há esta interseção, não há crença verdadeira. E como sabemos se é verdadeira? Nós só sabemos se ela é verdadeira na procura. E quando nós vamos na procura, isto chama-se conhecimento. Cada vez que eu faço um porquê e encontro a resposta a este porquê, eu aumento o meu conhecimento. Ora, quanto mais eu aumento o meu conhecimento, maior é a minha noção da verdade. Ok? Então nós temos aqui as crenças, nós temos aqui a verdade azul, e depois nós temos aqui as crenças, que são verdadeiras ou não. Ok? Para já, o que está vermelho é crenças, mas que podem não ser verdadeiras. Quando eu, através das minhas crenças, vou no conhecimento, ela toca na verdade, passa a ter a minha crença, passa a ser uma crença verdadeira. E porquê que ela é verdadeira? Porque ela tem que ser justificada. Eu não basta só acreditar. Eu tenho que justificar porque é que eu digo que ela é verdadeira. E onde é que eu vou justificar? Através do meu conhecimento, do meu estudo. Quando eu perguntei porquê, eu fui adquirindo conhecimento para agora dizer, porquê é que tu dizes que isso é verdade? Eu disse, por isto, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E dando estas respostas por isto, por aquilo, eu estou a dar respostas lógicas, coerentes, racionais. Não é? Eu é verdadeira porque eu acho que é verdadeira. Isto não justifica nada. Continuando. Agora a minha questão, mas o que é isso justificar? Reparem, justificar é nós adotarmos um conjunto de orientações sobre algo que nós temos a explicar, dando respostas onde não há hipótese, seja porque algo for, de poder haver contradição. Eu dou uma explicação de determinada forma, e isto na filosofia há regras de justificação, isto obedece a normas para se poder dar uma justificação, seja do que for. Então, eu tenho que dar uma justificação lógica, coerente, abordando todos os campos, todos os ângulos do panorama. Então, o que é justificar? Vamos ver. Vamos a Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 1. Existem espíritos. São 5 páginas que Kardec coloca para explicar filosoficamente a existência dos espíritos. 5 páginas. Onde ele fala, aborda várias questões, até mesmo vai ao encontro dos contraditores. Onde ele diz assim, se vocês conseguirem dizer que eu estou a falar mentira, provem, não negando, da mesma forma como eu estou a justificar. Provem, justificando, utilizando o mesmo método. E eu abandono o misticismo, o vosso ponto de vista. Agora, negar não justifica nada. Livro dos Espíritos, questão 222, consideração sobre a pluralidade das existências. 11 páginas. 11 páginas. Para explicar a pluralidade das existências. Onde ele explica assim, vamos esquecer que somos espíritas. Vamos nos esquecer que nem acreditamos nos espíritos. Reparem, ele entra no domínio dos materialistas. Nós nem acreditamos nos espíritos. Mas vamos colocar estas posições. O que é melhor? O que é que nos consola mais? Isto é que é justificar filosoficamente a crença dele. Que passou para o livro dos Espíritos, passou para o livro dos Médiuns, etc, etc, etc. Na Gênese, Deus, a providência,
Reparem como ele tem o cuidado de ir ao detalhe para a explicação, seja do que for. Isto é justificar precisamente a sua crença. Então, filosofia significa literalmente o quê? E aqui é que reside. Aqui é que para nós espíritas, eu estou a falar de filosofia, da filosofia, não da filosofia espírita. Para quê? Para que nós agora possamos perceber o que é filosofia espírita, que exatamente ela orienta-se pelos mesmos padrões da filosofia. Por isso é que é filosofia. Então, o que é filosofia, meus amigos? Amor ao saber. Se eu não tiver interesse em saber, e muitas das vezes isto é o que acontece. Nós somos frequentadores da casa espírita, mas não estamos minimamente interessados em saber. Nós vamos, ouvimos a palestra, vamos receber passe, vamos embora e está o domingo banho. Busca da verdade. Quando eu quero saber, eu vou à procura dessa verdade. E esta busca da verdade é o quê? Dá-me conhecimento. Quando eu vou à busca da verdade, dá-me conhecimento. Quando eu vou procurar nos livros da codificação saber o que é a doutrina espírita, eu passo a ter conhecimento. E quando eu tenho conhecimento, Deus, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, deixa de ser uma crença. Passa a ser uma crença verdadeira e justificada. Justificada por quê? Por Kardec. E eu interiorizei os seus conceitos. Está correto, eu disse, muito bem. Eu não tenho aqui como poder negar. Kardec explicou religiosamente bem. Então eu só tenho que aceitar. Isto é que nós temos que... É este princípio que nós temos que adotar. Quando queremos entrar numa doutrina que ela é de tríplice aspecto. Então, perante isto, o que é o Espiritismo? O Livro dos Espíritos. Dá-me licença. Se vocês pegarem qualquer livro dos Espíritos, qualquer, abram a primeira página e diz assim: Filosofia Espírita. Qualquer livro. Qualquer livro dos Espíritos. Não é esta edição. Qualquer edição. Filosofia Espírita. Filosofia espírita. Não é uma filosofia qualquer. É a filosofia espírita. Qual a pergunta que filosoficamente nós fazemos? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu ando aqui a fazer? Ora, quando nós fazemos esta questão a nós mesmos, dentro dos conceitos espíritas, nós pressupomos que a resposta não seja de natureza materialista. Porque é uma filosofia espírita. A resposta não pode ser: tu viestes do útero da tua mãe, vais para o sepulcro, ou vais para a terra, e andaste aqui a trabalhar, a casar, tudo mais. Isto é uma resposta materialista. Filosoficamente, na doutrina espírita, a resposta não pode ser assim. O Espiritismo é a filosofia porque procura respostas para a realidade, mas as respostas não estarão restritas a questões materiais. O Espiritismo enquadra-se nas definições de Platão. Platão diz que filosofia é o amor ao saber, a busca da verdade, conhecimento, crenças verdadeiras justificadas. O Espiritismo entra nisso? Claro que sim! Claro que sim. E porquê é que ele entra nisso? Porque é uma crença verdadeira e justificada. Então, está perfeitamente enquadrado com as definições de Platão. Então, a filosofia espírita tem alguns princípios. Há 5 pilares fundamentais da doutrina espírita. Quais são? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. São os 5 pilares fundamentais da doutrina espírita. Ora, meus amigos, agora aqui é 4 pontos.
Nós somos espíritos, somos espíritas que acreditamos numa filosofia espírita. Ok? Muito bem. Então agora aqui é que vai bater o ponto. A não explicação para estes princípios deixa de ser conhecimento. Não é a busca da verdade, não é filosofia, logo não é espiritismo. Acreditas em Deus? Acredito. Porquê? Se eu não souber explicar, eu acredito que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Olha, muito obrigado. Isso não explica nada. Se eu não consigo explicar para mim, se eu não me consigo explicar para mim, não é conhecimento, não é busca da verdade, não é filosofia. Se não é filosofia, não é espiritismo. É outra coisa qualquer. Acreditas na reencarnação? Acredito. Acredito na reencarnação. Porquê? Se eu não souber explicar, para mim, não é conhecimento, não é busca da verdade, logo não é espiritismo. Estão a perceber o conceito? Isto é que é extremamente importante. Porque quando dizem, sou espírita, és espírita, muito bem. Porquê? Porque eu conheço a doutrina espírita, eu conheço os princípios básicos, conheço os 5 pilares, eu conheço, sei explicar porquê. Deus, definição de Deus, não saber. Gênesis, está lá. Uma catrafada de páginas a falar sobre isso. Reencarnação, deixa ver. Livro dos Espíritos, questão 222. O que é que nós queremos mais? Para realmente podemos dizer, Senhor, eu sou espírita. E não sou um frequentador da doutrina espírita. Por isso, a máxima do Espiritismo, amai-vos espíritas, amai-vos, e depois instruí-vos. Lógico. Porque sem instrução, nós nem conseguimos amar. Então, para ser espírita, não basta acreditar na reencarnação, é preciso saber porque acreditamos, justificar para nós mesmos essa crença, para ela ser verdadeira e justificada. Mas o espiritismo não é apenas uma filosofia, ela é uma filosofia de bases científicas, o que complica um pouco mais. Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, o tal que era muito mais rigoroso do que Platão, porque para Platão era assim, crença verdadeira justificada. Aristóteles diz, Platão, mestre, não pode ser só isso, tem que ser muito mais do que isso. E então o que é que Platão dizia? Uma crença verdadeira justificada para ser conhecimento real tem que ser comprovado. Não basta só justificar, tem que se comprovar. Meus amigos, o que é que fez Kardec? Nas experiências que ele assistiu das mesas, das mesas girantes, os movimentos das mesas, as assembleias que ele assistiu, onde viu os espíritos a movimentarem mesas, a ter comportamentos de 5 minutos, comportamentos de irritabilidade, de doçura, uma mesa sem qualquer tipo de... uma mesa que tinha comportamentos tais, respondia a perguntas antes de serem feitas. Então, Kardec, pelo processo científico, conseguiu ir ao encontro de Aristóteles. O que é que Kardec faz? Filosoficamente justifica a sua crença, a existência dos espíritos, e comprova pelo método científico essa mesma existência. E então ele entra dentro do conceito de Platão na filosofia e entra dentro do conceito de Aristóteles na ciência. Porquê? Porque o espiritismo é uma crença verdadeira, justificada e comprovada. Justificada, muito bem justificada e muito bem comprovada. E basta ler o livro dos médiuns. Basta ler o livro dos médiuns. Mas o espiritismo vai mais além, porque não é só uma filosofia de bases científicas, tem também as consequências morais. Aqui também bate o ponto, meus amigos. Aqui bate o ponto. E agora já vou terminar. É o último slide. O que são consequências morais?
é a prática de uma fundamentação na qual nós acreditamos. Ou seja, eu acredito nos espíritos. Eu acredito porque filosoficamente está justificado, cientificamente está comprovado. Eu acredito. Mas eu comporto-me como se não acreditasse. Eu acredito na reencarnação, que ela está justificada, está comprovada. Mas eu comporto-me como se ela não existisse. Eu acredito na vida para além da vida, mas eu comporto-me como se ela não existisse. Eu tenho ataques de histerismo na morte de um filho de um familiar. Eu, ai meu Deus, e não sei o que, não sei o que mais. Só de espírita. Então, é uma fundamentação que nós acreditamos ou é uma crença que nós temos e que não conseguimos encontrar justificação para ela? Porque nós estudamos o espiritismo. Aqui é que residem as consequências morais. É nós, eu acredito nisto. E então isto passou a ser algo de dentro de mim, algo de dentro de mim. Eu acredito nisto, é um conceito meu. Então eu vou pôr em prática esta fundamentação. Eu vou pôr em prática. Porque é uma realidade inequívoca. Inequívoca. Então o espiritismo não é somente uma crença verdadeira, justificada e comprovada. E para terminar, é viver em conformidade com aquilo que nós acreditamos. Se nós formos espíritas, adotando a filosofia e a ciência espírita, nós vivemos em conformidade com aquilo que nós acreditamos. Muito obrigado, muita paz para todos.